em Mateus, capítulo de número 25, a partir do verso 14. Aleluia. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 25, a partir do verso 14. A palavra do Senhor nos diz assim: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes neles os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-o ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Vamos nossas cabeças, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse ano que o Senhor nos deu, Pai. Nós te agradecemos por todas as coisas que o Senhor fez, por todas as proteções, por tudo que o Senhor trabalhou nas nossas vidas durante esse ano, Pai. Pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco através da Tua Palavra, Santo, nessa noite, nessa última noite desse ano de 2023. Que o Senhor possa, Pai, nos dar direção e entendimento para que nós possamos entender a Tua vontade para as nossas vidas, ó Pai. Assim, Senhor, eu peço ao Senhor, eu imploro a Ti, Pai, faça-se presente nessa noite e que a Tua voz, Santo, seja ouvida neste lugar, Pai. Assim, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos no Teu nome santo. Amém. A igreja pode se assentar. Bom, meus irmãos, nós estamos nesse último domingo de 2023 e eu fiquei pensando durante a semana sobre o que eu poderia trazer, qual mensagem que eu poderia trazer para a igreja. E essa mensagem em particular tocou meu coração, porque ela traz para a gente um chamado que todos aqui devemos ter. Nós estamos diante de uma passagem, a passagem que foi lida, que é muito significativa, que é a passagem dos talentos, a parábola dos talentos. Essa parábola, ela foi contada pelo nosso Senhor Jesus Cristo e vai falar profundamente aos nossos corações sobre a nossa responsabilidade, a mordomia e a expectativa do retorno de Cristo. Nessa parábola, Jesus vai nos contar a história de um homem que sai em viagem e confia os seus bens aos seus servos.
a cada um vai ser dado um número de talentos. E a palavra vai dizer que o número de talentos que foi distribuído a cada um não é igual, mas de acordo com a capacidade de cada um. E quando retorna de viagem, o Senhor desses servos deseja ver e observar e deseja que os seus servos prestem conta a Ele de tudo o que foi lhes entregado. Essa é uma história que a gente fala que é uma metáfora poderosa para a nossa vida espiritual. Deus vai entregar para cada um aqui, entregou para cada um aqui dons e talentos. E Ele espera que nós utilizemos esses dons e talentos para o reino dele. Não devemos esconder ou negligenciar esses dons e talentos que Deus nos dá, que Ele coloca nas nossas mãos, mas sim, nós precisamos investir esses dons e talentos para que haja o crescimento da sua obra, para que nós possamos entregar a Ele mais do que nos foi confiado. À medida que a gente for explorando essa mensagem, eu quero que cada um aqui presente possa refletir na sua vida quais os talentos que Deus lhe entregou. Como você está usando esses dons e esses talentos que Deus te deu? Será que estamos vivendo de uma maneira que honra a Deus e prepara o caminho do Senhor Jesus para a sua segunda vinda? Lembre-se que cada um de nós, da mesma forma com que os servos tiveram que prestar conta, cada um de nós também terá que prestar conta do que nós estamos fazendo para com o Senhor. Que nós possamos aprender juntos com essa mensagem e que nosso coração possa ser inclinado para sentir a vontade de Cristo nas nossas vidas. Então vamos para o texto. O texto lido, ele começa com uma referência ao reino dos céus. Essa parábola, ela está no contexto das parábolas que são chamadas parábolas do reino dos céus. Em que nessas parábolas Jesus compara o reino dos céus com alguma atividade corriqueira que acontecia usualmente naquele tempo. Então, se nós formos olhar o contexto dessa passagem, dessa parábola, ela vai acontecer depois de Mateus 24. E Mateus 24 é o capítulo que Jesus fala do fim dos tempos. Então, a parábola que está imediatamente anterior a essa parábola é a parábola das 10 virgens, que vocês podem olhar aí no começo do capítulo 25. E logo após esse texto que nós lemos, nós temos uma comparação que Jesus faz entre as ovelhas e os bodes. No caso, as ovelhas seriam os salvos e os bodes os condenados. Bom, algo interessante que nós lemos aqui, quando lemos o verso 14, vemos que Jesus vemos que o Senhor sai em viagem, e essa é uma comparação a Jesus deixando os seus discípulos e entregando a sua obra a eles. Eles deveriam continuar a obra do Pai até que um dia os seus discípulos prestassem conta a Ele. Algo interessante nesse texto é que a palavra servo, ela é traduzida para a gente como servo, mas o sentido literal dessa palavra é escravo. Então, o que acontece? O que nós estamos falando aqui é que o servo, aquele que é servo, ele não tem um dono específico, mas o escravo ele tem.
O Senhor, indicado na palavra, não é o patrão dos seus servos, mas sim é o dono deles. E isso vai nos ajudar a entender o porquê das consequências que o Senhor tem, que o Senhor pode dar aos seus escravos, aos seus servos. Ele é o dono deles. Se ele quiser matar o seu servo, ele tem todo o direito. Matar o seu escravo, ele teria o direito. Tal qual os servos estavam sujeitos aos seus senhores, pois eles eram escravos dos seus senhores, nós também estamos sujeitos à autoridade divina, à autoridade do Senhor Deus. Aquele Senhor, ele sai em viagem com a promessa de retornar, para que então os seus servos prestem contas sobre o que ele deixou aos seus cuidados. Bom, mas uma das coisas que vai me chamar a atenção é que no versículo 5, a forma com que Deus vai distribuir, com que o Senhor vai distribuir os seus bens aos seus servos. A um, o verso 15 vai dizer: a um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a outro deu 1, cada um de acordo com a sua capacidade, e em seguida partiu de viagem. O talento era uma medida de peso em ouro. Um talento equivalia a 35 quilos de ouro. Então, quem recebeu 5 talentos recebeu aproximadamente 175 quilos de ouro, que a pessoa deveria cuidar daquele ouro, daquele dinheiro que o Senhor tinha deixado para o seu servo. Então, um servo recebeu 175 quilos de ouro para cuidar, outro 70 quilos de ouro, e o outro recebeu apenas 35. E isso vai nos levar à primeira lição que nós podemos tirar dessa passagem de hoje: que Deus distribui os talentos de acordo com a capacidade de cada um. No meu trabalho, eu tenho que cuidar de um grupo grande de pessoas. E quando eu vou fazer a distribuição de cada tarefa, normalmente eu sei quem é mais específico para aquele determinado tipo de tarefa. Então, na minha função lá, eu tenho que separar, e eu sei que tal pessoa vai fazer determinado tipo de tarefa mais rápido do que a outra. Então, eu vou colocar mais tarefa na mão daquela pessoa, que faz mais rápido. No entanto, o que acaba acontecendo é que eu sei que tem algumas pessoas no meu grupo que elas são extremamente qualificadas para executar uma atividade específica. Se eu tirar aquela pessoa daquela atividade que ela está fazendo e colocar ela em outra atividade, o trabalho não vai para frente. Então, para essas pessoas, eu sei que eu não posso sobrecarregar elas com outros serviços, que às vezes são serviços administrativos, coisas experimentais, coisas que elas não vão dar conta. Então, como um gestor, eu conheço as capacidades e limitações da minha equipe, e eu tento distribuir da forma mais justa possível o trabalho para que todos possam fazer o seu melhor. Assim, eu não quero que haja uma disputa na equipe de o meu trabalho é mais importante que o seu. Ou eu faço uma coisa que é mais importante que a sua. Não, todos estamos aqui para fazer e entregar esse projeto que está sendo feito. No entanto, se algum deles vir e me falar que está sobrecarregado, o que eu vou fazer? Eu vou tirar alguma atribuição que eu dei para esse membro da equipe e entregar para outra pessoa. Agora, se eu conheço que uma pessoa não tem muita capacidade, né, mas mesmo o pouco que eu peço para ele fala que está sobrecarregado para fazer, eu tento diminuir ainda mais a carga dele. Mas se eu vejo que ele não está fazendo nada, o que eu tive que fazer já algumas vezes? Eu tive que fazer uma coisa que eu não gosto de fazer. Eu tive que demitir as pessoas da minha equipe.
Por quê? Porque uma pessoa errada, uma pessoa que não está trabalhando, começa a atrapalhar as outras pessoas que estão fazendo o serviço. É aquele velho ditado, né? Uma laranja estragada, ela contamina a caixa toda. E por mais que eu não quero fazer isso, eu tenho que fazer, porque senão eu perco todo o controle da minha equipe. Se nós, quando nós somos seres humanos, se nós, quando somos colocados em posições de liderança, nós temos que dividir o trabalho conforme a capacidade de cada um, porque o Senhor Deus, com o seu infinito conhecimento, não vai fazer bem melhor que nós. Não vai entregar os dons e talentos para cada um conforme a sua capacidade. Ter a habilidade de gerir mais talentos não significa que o seu trabalho vai ser mais importante perante o Senhor. Voltando ao exemplo da minha equipe, eu tenho uma pessoa que só sabe fazer uma coisa. E se eu tirar ela, mandar ela fazer outra coisa a não ser aquilo lá, a pessoa não consegue fazer. Dá muito trabalho para fazer qualquer coisa diferente do que ela faz. Só que o que ela faz é tão importante para a equipe que o trabalho de todo mundo depende do que aquela pessoa está fazendo. Assim vai acontecer na casa do Senhor, na obra do Senhor. Você pode fazer um trabalho que seja insignificante aos olhos dos homens, mas aos olhos do Senhor é muita coisa. Não que seja muita coisa, que nós possamos fazer muita coisa para o Senhor, mas o Senhor vai reconhecer o seu trabalho como sendo o trabalho de um servo bom e fiel. Eu posso não ter atividades específicas aqui dentro da igreja, mas eu posso levar a palavra do Senhor aonde quer que eu vá. Eu posso trazer pessoas a conhecer, levar pessoas a conhecer o nome do Senhor. E a palavra nos diz que a vida de uma pessoa salva, quando uma pessoa se arrepende, há uma festa no céu. Então, se eu conseguir levar o Evangelho do Senhor às pessoas desse mundo, meu trabalho não é em vão do Senhor. Quando eu falo de dons e talentos aos quais o Senhor Deus te concedeu, o que vem na sua cabeça? Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando eu digo dons e talentos que Deus te deu? Quais são os talentos que Deus te confiou? Qual foi a parte preciosa do reino dele que Deus deu para a sua vida? Isso é algo que Deus separou para você cuidar. O que é? Cada um aqui tem atribuições únicas, específicas para o reino de Deus. Talentos, eles são presentes de Deus. Eles foram entregues para nós fazermos a obra dele. Cada um de nós podemos administrar os dons e talentos que Deus nos deu da forma que nós queremos. O Senhor não quer apenas que você continue fazendo aquilo que Ele determinou, mas que você busque sempre aperfeiçoar, que você busque sempre conseguir novos talentos, novas habilidades para o reino dele. Ou seja, a palavra de Deus nos diz que os servos bons e fiéis, eles multiplicaram os talentos que Deus deu por 2 vezes. O que tinha 5 talentos, ele foi prestar contas ao Senhor e disse: Senhor, aqui estão os 5 talentos que o Senhor me deu, mas eu consegui mais 5 para ti. Ele era escravo do Senhor. E o escravo poderia pensar muito bem: bom, o Senhor me deixou esse dinheiro, Ele vai pedir contas para mim desse dinheiro. Eu não vou me esforçar muito para entregar, vou devolver para Ele o que Ele me deu. Mas esse não era o servo bom. O servo bom, ele estava preocupado em fazer aquele talento
em transformar aquele talento que o Senhor deu para ele em mais. No caso, dobrar o talento. O que tinha 2 ficou com 4 talentos. Administrarmos os talentos que Deus nos dá significa aprimorarmos as habilidades que Ele nos concedeu. Se você gosta de pregar a palavra do Senhor, você vai querer se aprofundar nas Escrituras também. Porque se eu souber mais das Escrituras, eu vou conhecer mais a fundo o meu Senhor, eu vou saber responder mais questões, eu vou saber evangelizar mais. Se eu gosto de cantar, eu vou tentar me aperfeiçoar para cantar melhor para o Senhor. Eu vou procurar novas músicas, eu vou procurar novas canções, e quem sabe eu vou compor algumas canções também para Ele. Aprimorar os talentos que Deus te deu. Isso faz de você um servo bom e fiel. Como podemos administrar os talentos que o Senhor nos entrega? Vamos supor que eu pudesse aqui distribuir R$1 milhão para cada um aqui presente. E eu estabelecesse um tempo, depois de 5 anos vocês vão me prestar conta desse dinheiro e vocês têm que me devolver esse dinheiro. Você pode fazer qualquer coisa com esse dinheiro, desde que você consiga me entregá-lo de volta e, se possível, entregar a mais do que você ganhou. Como você administraria esse dinheiro? Eu tenho certeza aqui que nós vamos ter exemplo de pessoas que iriam abrir lojas e, a partir da venda dos produtos que eles comprassem com esse dinheiro, eles iam juntar e iam ter mais do que lhes foi dado. Outros iriam construir casas, alugar essas casas e ter o aluguel proveniente dessas casas. Outros aplicariam o dinheiro no mercado financeiro, comprariam títulos, e teriam aqueles que colocariam na poupança. O que colocou na poupança entregaria o dinheiro no final com menos, provavelmente valendo menos do que o dinheiro que foi acreditado. Porque nesse período vai ter inflação, normalmente a inflação rende, dá um valor maior do que o da poupança. Mas quem desses teria o menor serviço? Certamente o que colocou na poupança e deixou o dinheiro dele lá parado durante os 5 anos. Esse não teve nenhuma dor de cabeça. Quem quer ficar mais tranquilo é aquele que corre menos riscos. Aqueles que buscam mais, eles acabam tendo a probabilidade de ganhar mais. Assim vai ser acontecer no reino do Senhor. Aqueles que administram melhor tendem a receber mais a parte do Senhor. Aqueles que estão buscando mais, eles tendem a ser abençoados pelo Senhor com mais talentos. O Senhor Deus é um Deus justo. Ele não vai dar mais para aquele que não fez nada, para aquele que não está se esforçando. O seu galardão no céu não vai ser maior do que uma outra pessoa que se esforçou muito mais que você, que buscou ao Senhor e se dedicou muito mais que você. O Senhor Deus é um Deus justo. Administrar o reino de Deus é buscar ao máximo fazer o melhor para Ele. E fazer o melhor para Ele significa eu me esforçar ao máximo para multiplicar os dons e talentos que o Senhor Deus me deu. Uma coisa bem interessante que vai me chamar a atenção no versículo 21 é o que diz assim: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Bom, quanto que foi o talento? Quantos talentos foram dados ao primeiro? 5 talentos. Ele multiplicou isso e virou 10 talentos.
Bom, quanto que seria 175 quilos de ouro? Certamente é bastante dinheiro. Eu fiz uma conta, mais ou menos, de quanto que daria isso na atualidade. Daria em torno de 55,3 milhões de reais. 5 talentos, 175 quilos de ouro. E qual é a grande importância desse texto que diz que o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco. Tenho certeza que 175 quilos de ouro dobrado, né? Depois chegou a 350 quilos de ouro, quando ele volta para devolver os 350 quilos de ouro, valendo mais de 100 milhões de reais na cotação atualmente, que isso satisfaria a vida daquele servo. Tenho certeza que também poderia ser usado, se fosse um escravo normal, com certeza isso seria usado para comprar a sua liberdade. Mas não, o servo, ele devolve aquele dinheiro ao seu senhor. Para cada um de nós aqui, se eu entregasse esse dinheiro, todo mundo já saberia o que poderia fazer, já imaginaria o que poderia fazer com a sua vida com esse dinheiro. Mas o detalhe mais importante é que isso é pouco aos olhos do Senhor. Por mais que aquele servo pudesse estar administrando uma fortuna que acredito que nenhum de nós aqui presente tenha a ideia do que é ter esse valor na mão para administrar, isso tudo é considerado pouco aos olhos do Senhor. Bom, mas o que é interessante da gente notar, assim é o reino do Senhor. Muitas vezes nós vamos achar que o que nós fazemos para Deus é muito. E esse é um grande problema das nossas vidas. Nós podemos ser levados a crer que as pessoas que estão no pedestal, que essas pessoas são muito abençoadas por Deus e que elas fazem muito para Deus. Mas a verdade é que não. Tudo que nós fizemos nessa terra é considerado pouco aos olhos do nosso Pai Celestial. É considerado pouco. Você pode ganhar milhares de pessoas para Cristo, mas a palavra nos diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Existem muitos que dizem que sem o Senhor, que Deus sem nós não é nada, mas isso é mentira. Nós, sem o Senhor Deus, não somos ninguém. Nós, sem o Senhor Deus, não somos ninguém, mas Ele, sem nós, Ele continua sendo Deus. E se você não fizer a obra que Deus determinou para a sua vida, Ele vai dar essa obra que Ele queria te confiar a outra pessoa, que tem mais, porque a quem muito é dado, mais será dado ainda. Existem muitos influenciadores cristãos. A gente precisa ter muito cuidado com essas mensagens de Instagram, Facebook, TikTok, essas redes sociais que popularizaram. E nós temos hoje os influenciadores cristãos. E muitos desses influenciadores, para ganhar seguidores, eles dizem mentiras sobre a palavra de Deus. Eles colocam o ser humano no centro, como se Deus fosse o provedor que tivesse que dar tudo para essa pessoa.
Mas isso não é o que a palavra nos diz. Nós não somos ninguém, nada que nós possamos fazer ou falar tem impacto sobre a maneira que Deus vai agir. Porque a maneira que Ele vai agir na sua vida já foi predeterminada muito antes de você nascer. Mas essa passagem que nós lemos, ela não vai ensinar apenas das romances que nós vamos ter se nós fazermos as coisas de acordo com a vontade do Senhor Deus. Se nós procurarmos administrar os bens de acordo com a maneira que Ele desejou, dentre aqueles em que foram entregues talentos, existia uma pessoa. E essa pessoa talvez fosse a mais humilde daqueles servos que estavam ali. Fosse o menos capacitado, com certeza seria o menos capacitado deles. E ele recebe o seu talento, recebe um único talento para ele administrar. E é isso que a gente entra na grande parte das pessoas que estão dentro das igrejas atualmente. A responsabilidade para aqueles que recebem muitos talentos é maior. A palavra do Senhor vai nos dizer em Lucas 12, 48, a quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Para aqueles que recebem mais talentos da parte do Senhor, o Senhor espera que eles entreguem muito mais. Então, o que as pessoas tendem a fazer? As pessoas tendem a entrar num estado de acomodação espiritual. Elas dizem: se eu sei que se eu tentar fazer muito eu vou ser cobrado, vou ser muito cobrado, eu vou fazer menos. Simples assim. Mas se você pensar dessa maneira, você vai se enganar. Por quê? Pois o castigo de Deus para aqueles que negligenciam os talentos que Deus deu é muito maior. É a condenação eterna. Uma das coisas que nós não podemos ter medo ou pavor de Deus. O servo que ganha apenas um talento, ele, no seu desespero, ou talvez na sua comodidade, de não querer ter problemas com o seu Senhor no futuro, ele cava um buraco e ele esconde aqueles 35 quilos de ouro. Pois ele pensa: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. O medo de fazer algo para o Senhor Jesus pode te impedir de te colocar o talento que Ele te deu em prática. A palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Provérbios, capítulo 9, verso 10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Temer a Deus é diferente de ter medo. Um filho pode ter medo do seu pai, porque ele sabe que o seu pai é violento. Que o que ele fazer, se ele fizer alguma coisa errada, o pai dele vai surrar ele. Isso é ter medo do pai. Mas um filho pode ter temor ao seu pai. O que seria ter temor ao seu pai? Seria o filho respeitar tanto o seu pai que ele tem medo de entristecer o seu pai. Que o seu pai, a hora que vê ele fazendo aquela atitude, fique triste com ele. E isso é o princípio do temor ao Senhor. Você ter medo de fazer algo que vai entristecer a Deus,
não porque Ele pode te castigar, não porque Ele pode te jogar num leito de enfermidade, não porque Ele pode ser o Deus punitivo que muitas igrejas pregam, mas porque você conhece tanto o amor do Senhor que você tem medo de entristecer a Ele. Como Deus, sendo um Pai tão amoroso para comigo, eu posso pecar e entristecê-lo. Como posso fazer isso? E você tem temor ao Senhor. O temor é diferente de ter medo. E muitas pessoas vão pensar em Deus como sendo um Deus punitivo. Que foi o que aconteceu com esse servo mau? Se eu dedicar e falhar, Deus vai me punir. Ele vai fechar as portas do céu. Vou passar fome, minha família vai padecer, posso entrar no leito de enfermidade. Eu que não vou fazer essa obra do Senhor, eu vou ficar aqui no meu banco sentado, eu vou enterrar o talento que Deus me deu. O que nós aprendemos com isso? Nós não podemos ter medo de fazer aquilo que o Senhor nos concedeu. Qual dom ou talento que o Senhor Deus te deu que você está escondendo? Que você não quer deixar que ninguém veja? O que nós aprendemos com a palavra? Que aquele que esconde os seus talentos, ele vai ser castigado. Para você que está escondendo o seu talento, o Senhor está dizendo, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Tomem dele o talento e deem ao que tem 10, pois a todo que tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E lancem fora esse servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E muitas vezes é isso que nós temos nas igrejas. Usualmente, aquela pessoa que tem mais talentos é a que é mais sobrecarregada na igreja, pois tudo, não, deixa que fulano faz. Ele faz tão bem, deixa ele fazer. Não, se ele deixar, ele faz o culto inteiro, desde o momento dos louvores, toca, canta, prega, termina o culto. Por quê? Porque ele tem mais capacidade, deixa ele. A quem muito é dado, mais será dado ainda. O trabalho do Senhor é para ser dividido. Nós somos um corpo, e um corpo tem várias funções, cada um é responsável por uma coisa. O trabalho de ninguém é mais importante do que o trabalho dos outros. Aos servos negligentes, o Senhor não vai estar passando a mão na cabeça e dizendo, olha, você recebeu esses talentos, não fez nada para o Senhor, enterrou os seus talentos, entra aqui para o reino dos céus, pode entrar no céu aqui, está preparado para você. Eu sei que você guardou o talento, mas eu sou um Deus bondoso, eu vou deixar você entrar. Não é isso que a palavra está dizendo. As pessoas que escondem os seus talentos, o Senhor diz, servo mau e infiel, servo mau e negligente. O verso 30 diz, e lancem o servo inútil para fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, lancem esse servo inútil, que não quer fazer nada, que não quis aplicar os talentos que Deus concedeu para ele, lance no inferno. Será que eu estou escondendo os talentos que Deus me concedeu? Será que eu não estou usando eles, eu estou enterrando os talentos que o Senhor me concedeu? Será que isso poderia me impedir de entrar no reino dos céus?
O Senhor não está pedindo para ninguém aqui que seja um pregador excepcional, que seja um Billy Graham da vida, ou um exímio conhecedor das Escrituras, que conheça as Escrituras tanto no hebraico, no grego. O Senhor não está pedindo isso. O Senhor está pedindo pessoas que tenham um coração voltado para Ele, que busquem a Ele e busquem negociar os talentos que Ele nos deu. Qual dos 3 servos teve menos trabalho? Certamente o que apenas cavou e enterrou o seu talento. A mensagem que eu quero dizer para essa igreja, nesse último culto, é que não enterre o seu talento. Neste ano que vai se iniciar, faça um propósito para com o Senhor. Senhor, eu quero negociar os talentos que o Senhor me deu. Eu quero colocar eles à disposição da tua obra. Eu quero fazer com que os talentos que o Senhor me deu na minha vida, eles possam ser multiplicados e que o teu nome seja glorificado através da minha vida. Pois a honra e glória não é para nós, é para o Senhor. E essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para a igreja.